Há uma concorrência com a intimidade com Deus. E ela se chama busca pelo prazer. Tito 3,3 diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Então antes da conversão nós éramos escravos. O problema é alguém que já não é mais escravo, mas começou a voltar a se sentir atraído, flertar com aquele ambiente e está se inclinando mais para cá do que para lá. Seja bem-vindo ao Sonic Fé. Se inscreva e compartilhe. Deixe seu nome e pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e por toda a sua família. No início do ano passado eu comecei a falar muito relacionado ao jejum, uma mensagem intitulada, uma pergunta: fome de quê? Quando Satanás propõe a Jesus transformar pães em pedras, a resposta de Cristo é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 40 dias de jejum. Agora nosso Senhor tem fome. Quando a Bíblia diz fome, não é aquilo que você sente quando pulou uma refeição. Fome aqui é aquela fome na medida cheia, completa. Significa que as reservas de gordura, fonte alternativa de energia para quem não come, chegaram ao fim. O estado de inanição começou. O consumo de tecidos vivos começou. Jesus não estava sendo tentado a quebrar o jejum. A Bíblia diz que ele teve fome depois dos 40 dias. Ele havia acabado de concluir o prazo do jejum. Mas o corpo está desesperado por alimento, ativando talvez um dos mais fortes instintos do ser humano, que é o da sobrevivência. E Satanás traz uma tentação que não é a quebra do jejum, mas é um acesso rápido à comida. E para isso ele queria que Jesus agisse como Deus e não como homem. O que o roubaria da posição de ser o substituto perfeito que nós precisávamos na cruz. Nesse momento de uma fome que eu e você não fazemos ideia do que é. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz: eu estou tão focado lá de cá, que nada desse lado aí vai mexer comigo, nem o desespero do instinto da sobrevivência. E depois de eu ter começado a falar dessas coisas, fome de que um amigo falou comigo e disse: Luciano, eu ouvi um pastor amigo dizendo, eu não lembro quem é o pastor amigo que ele citou para poder dar crédito, mas eu ouvi isso do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele falou: eu tenho dito que a moeda do reino é a fome. Eu falei: moeda do reino dói no ouvido. Ele falou: eu sei que dói, mas é uma linguagem bíblica usada recorrente. Não apenas uma vez, mas de forma repetitiva. Por exemplo, Jesus fala das viúvas, das virgens sensatas que saíram para comprar óleo. Jesus, no Apocalipse, dirigindo à igreja de Laodiceia, diz: aconselho-te que de mim compre colírios para que veja, vestes brancas para que te vista, e ouro refinado pelo fogo. Ele está falando de compra. Mas, obviamente, ele não está falando de dinheiro material como eu e você conhecemos. Porque ele tinha acabado de chamar aquela igreja de miserável e de pobre. Então, como que se compra? Isaías 55:1, a Bíblia diz: todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? No Brasil, para quem não tem dinheiro, a gente doa. A gente faz o vulgo 0800, ou na faixa. A gente presenteia. Mas Deus está dizendo: se você tem sede, vem e beba. Se você tem fome, vem e come. Como que se compra sem dinheiro? A moeda do reino de Deus, ele dizia, é a fome. Eu comecei a observar que a Bíblia fala de fome, que a Bíblia fala de sede, e na verdade ela usa várias nomenclaturas diferentes, mas existe para mim uma que abrange todas. Eu prefiro a definição de que a moeda do reino é o interesse. É por isso que Jesus diz: não dê aos cães o que é santo, e não lancem pérolas aos porcos. Ele não está dizendo que Deus não ama todo mundo, e nem que Deus faça acepção de pessoas, mas ele disse: não existe interesse, nem insista em oferecer. Isaías 44:3, Deus diz: eu derramarei água sobre o sedento. Para quem Deus vai dar água? Para quem tem sede, ou seja, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água, para quem vai beber a água. Quem está entendendo? Um dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, me ajuda a entender o mistério da Bíblia que eu não entendo. Como é que o Jacó, com direito, com prato de lentilha, consegue comprar o direito de primogenitura, que é algo espiritual? Como que essa negociata entre os irmãos foi validada no céu? Eu falei: a Bíblia não diz que Jacó comprou de Deus. A Bíblia diz que ele propõe comprar do seu irmão direito. Mas em lugar nenhum a Bíblia diz que o ato de compra foi validado por Deus. O que a Bíblia diz é que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Não foi Jacó que com prato de comida conseguiu comprar nada. Quando o outro decide vender para o que jamais seria autenticado pelos céus, o desprezo, a falta de interesse, fez com que ele perdesse aquilo que era dele por direito. Quem está entendendo? A moeda no reino de Deus. Ou, se essa expressão dói no seu ouvido, pense: o meio de acesso é o interesse. Ah, pastor, pela graça somos salvos mediante a fé. Você só crê quando entende e vê naquilo algo que te atrai, a ponto de dizer: me interessa, eu quero entrar nesse lugar. Então eu e você precisamos entender que o interesse, ele de alguma forma é determinado pelo valor que nós mensuramos. Então por isso, quem não valoriza não busca. Mas por outro lado, quem valoriza busca. Estabelecido esse princípio, em segundo lugar, o que eu quero destacar é uma extensão do primeiro. É uma pergunta prática.
Se quem não valoriza não busca, mas quem valoriza busca, a pergunta prática agora de segundo lugar é: o que me impede? Ou vamos colocar isso no plural, o que nos impede de valorizar a Deus? E quando eu olho para as Escrituras também me parece muito claro que a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, tem sido um ponto muito problemático. E eu vou voltar em Mateus 6,24, que eu citei antes. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, a Bíblia fala que uma das sementes, na parábola do semeador, caiu entre espinhos. Jesus, quando explica, diz: a parte caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. 3 coisas são listadas como podendo ser os espinhos que concorrem com a ação da palavra de Deus na nossa vida e a sufocam. Uma delas preocupações, a outra riquezas. Mas eu quero dar o foco na terceira, que a gente não fala muito. Os prazeres da vida. Quando a Bíblia fala de prazeres, ela não está falando de algo que se restringe somente ao ilícito, ao proibido, ao pecaminoso. Nós precisamos entender que muitas vezes isso pode se relacionar a questões que não estão necessariamente no terreno do ilícito. Elas podem ser coisas lícitas, mas de alguma forma vão se tornando atraentes. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, o apóstolo Paulo traz da parte de Deus uma advertência. Ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele não está falando do circunstancial. Circunstancialmente falando, a vida tem melhorado e muito. Enquanto o povo antigamente morria por qualquer tipo de gripe, hoje nós temos não só entendimento, temos tecnologia, temos nutrição de alto nível para viver uma saúde diferenciada. Enquanto antigamente eles tinham zero de conforto, hoje a gente tem muito. Enquanto antigamente eles tinham uma limitação gigantesca no transporte, há poucos séculos atrás. John Wesley pregava o evangelho montado num cavalo. Se movia poucas distâncias pequenas, levando muito tempo. Hoje a gente consegue cobrir grandes distâncias em muito pouco tempo. Eu muitas vezes prego no norte ou nordeste do Brasil, no sábado à noite, domingo de manhã, eu estou em Curitiba. Eu saí da Flórida aqui para o estado de New Jersey no voo que durou pouco mais de 2 horas e meia. Wesley, se dormisse no cavalo, e aconteceu várias vezes isso com ele, ele caía do cavalo. Eu nunca caí da poltrona do avião, até porque tem um cinto de segurança. Eu durmo no conforto, com ar-condicionado, e às vezes eu fico pensando, se Paulo me visse pregando o evangelho hoje, eu diria para Deus: é injusto? Porque pelo menos é o que eu sinto quando eu vejo a cada tarde jogando videogame. Eu falo para Deus: é injusto. A gente não tinha nada disso. Por que os últimos tempos serão difíceis? Não tem a ver com a circunstância, sim com o comportamento. O verso 2 diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. E ele diz: mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Ele está dizendo que o que ficaria complicado no tempo do fim não era a circunstância, era o comportamento do homem. E quando você lê essa lista de adjetivos, você pensa: um bando de ímpio. Mas a verdade é que ele não está falando de ímpios. Porque no verso 4 ele fala de gente que se tornou mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O ímpio não pode ser considerado amigo de Deus. Romanos 5 diz que Deus nos amou quando éramos seus inimigos. É por isso que a obra da cruz é chamada de reconciliação, de pacificação. Então só pode ser considerado amigo de Deus quem saiu do pecado, por meio da conversão em Cristo Jesus, se aproximou para ter relacionamento com Deus. O problema é que essas pessoas que saíram da inimizade para a amizade começaram a desenvolver algo com Deus aqui, em algum momento começaram a perder o interesse nessa amizade, atraído por outras amizades, mais amigos dos prazeres do que de Deus. De quem normalmente nós somos inclinados a ser amigos? Aqueles que mais nos agradam. No início do meu ministério, eu brinco que eu praticava muito honesticídio. Uma mistura de suicídio, quando você faz problema para si, homicídio, quando eu queria para os outros, em nome da honestidade. Eu me orgulhava de falar a verdade, doa quem doer. Eu lembro de um irmão que um dia me perturbou, porque ele veio reclamar comigo: eu faço de tudo para ser seu amigo e não consigo. E o fulano que não faz nada, você dá moral para ele e para mim não. Eu simplesmente, do jeito que ele bateu, ele levou, não aguentei. Eu falei: você já parou para pensar que o fulano é legal e que tu é um mala? Ele: como é que é? Eu falei: mala sem alça. Eu falei: tu é chato pra caramba. Você vive reclamando de todo mundo que ninguém quer ser seu amigo. Agora me botou nessa lista. Você já parou para pensar que em vez do mundo inteiro estar errado, pode ser que o errado seja você? Ele falou: não estou gostando disso. Eu falei: o problema é seu. Você fala o que quer, para quem quer, reclama de tudo e de todos, mas ninguém pode falar de você. Eu falei: velho, eu aceito ser seu pastor, porque se eu não aceitar, eu vou dar conta a Deus. Mas seu amigo, não. Tu é chato demais. Aí, o chão sumiu debaixo dele. Ele entrou em crise um dia desse. Alguém falou: pastor, o senhor já repreendeu? Eu falei: claro. Hoje o senhor não falaria nada disso. Eu falei: não, eu falaria de modo diferente. Mas falaria a mesma coisa, porque alguém tinha que abrir os olhos dele para ver o mala sem alça que ele era.
Ninguém quer ficar perto de gente que é desagradável, gente. Você quer ser amigo de gente que é agradável. Agora, de alguma forma, se a pessoa já foi amigo de Deus, ela foi agradada aqui. Mas Deus não piorou. Deus não regrediu. Deus não deixou de ser o Deus bom. Mas quando eu e você estamos deixando de ser amigos dele, porque estamos sendo atraídos aos prazeres, nós perdemos a sensibilidade para lá. E passamos a dar valor à fonte de prazer errada. Quem está entendendo? Como isso acontece? Quando nós começamos a valorizar outras coisas em detrimento do valor de Deus. Há uma concorrência com a intimidade com Deus. E ela se chama busca pelo prazer. Eu não estou falando só de prazeres ilícitos. Outro dia, quando eu falei mais amigos dos prazeres do que de Deus, a pessoa falou, amigo do prazer é o pecador. Eu falei, não, o pecador a Bíblia chama de escravo do prazer. Tito 3,3 diz, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Então, antes da conversão, nós éramos escravos. O problema é alguém que já não é mais escravo, mas começou a voltar a se sentir atraído, flertar com aquele ambiente e está se inclinando mais para cá do que para lá. Agradecemos por nos acompanhar até o fim, e se esta palavra falou ao teu coração, compartilhe com seus amigos, familiares e contatos do WhatsApp, assim você estará semeando bênção na vida do seu irmão. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.